tudo bem? Cá estou eu no meu cenário novo para dar continuação a essa série de vídeos aqui no canal, onde eu vou te ensinar a operar no mercado financeiro no ativo mini índice, totalmente do zero. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar o que é um candlestick e quais são as principais informações mais importantes de um candle, para que você consiga tomar sua decisão baseada em análise técnica e price action. Então, vamos lá para a tela do meu computador. Então, galera, nós estamos aqui na tela do meu Profit, no ativo mini índice. Vocês conseguem perceber que existem velas vermelhas, velas verdes. Essas velas se chamam candlesticks e através deles nós conseguimos interpretar a força atual do preço, se é uma força de alta ou uma força de baixa. Então perceba aqui, nesse intervalo de 11h25 até 11h55 nós tivemos uma movimentação de baixa. Os candles são compostos por preço de abertura, fechamento, máxima e mínima dos preços. Então, o candlestick de baixa, ele tem um preço de abertura acima, ele abre acima. Perceba que ele abriu no preço de 116.707 e teve o preço de fechamento abaixo, no preço de 116.213. Então, o candlestick de baixa, ele tem a abertura acima e o fechamento abaixo. Da mesma forma, é um candlestick de alta, só que ao contrário, ele tem o preço de abertura abaixo e o fechamento acima. Perceba que, nesse momento, o preço abriu no preço de 115.719 e teve o fechamento no preço de 115.966. Então, aqui nesse momento, nós tivemos uma movimentação de alta. E anteriormente, nós viemos de uma movimentação de baixa, onde os candles tiveram preços de abertura e fechamento abaixo. E logo depois ele reverteu para alta, tendo preços de abertura e fechamento acima. Então, é dessa forma que nós conseguimos interpretar os candlesticks. E eles são muito importantes para a nossa tomada de decisão baseada no price action, baseadas no preço atual do ativo. Os candlesticks surgiu por um trader de arroz no mercado futuro lá em Sakata, no Japão, no século XVIII. O nome dele é Morihisa Honma. E foi ele que escreveu o primeiro livro de análise técnica da história. E foi traduzido para o português como Os Três Macacos Sábios. Ele passa uma visão de que é o candlesticks, como os candlesticks se comportam, quais são os padrões de reversão, padrões de continuação, e ele nos traz também as 4 informações mais importantes de um candle, que seria o tamanho da sombra, uma sombra bullish ou bearish. O que seria isso? Se é uma sombra altista ou baixista, se a sombra está posicionada abaixo ou acima do corpo do candle, qual é a posição do corpo e tamanho do corpo. Então, vamos destrinchar isso aqui na tela para você agora. Aqui nós temos a máxima e a mínima de um candle. A máxima e a mínima são as sombras do corpo do candle. Sombra bullish é uma sombra abaixo do candle e uma sombra bearish é uma sombra acima do candle. Isso significa ser uma sombra altista ou baixista. Da mesma forma, se for um candle altista, a diferença é que num candle altista a abertura fica abaixo e o fechamento fica acima. O candle, ele pode ter tanto uma sombra altista quanto uma sombra baixista, mas o que vai importar de fato é o tamanho da sombra. Perceba que esse candle, ele deixou uma sombra bullish, uma sombra altista, maior do que a sombra bearish, ou seja, nos mostrando força compradora. Nesse candle, a sombra já foi uma sombra bearish, uma sombra acima, maior, nos indicando força vendedora, rejeição do preço. Nesse momento, o candle chegou a ficar dessa forma. Só que ele encontrou um suporte nessa região e logo não teve força e começou a rejeitar essa região. Foi subindo, até ele se encontrar novamente um candle de alta.
Então, perceba que a sombra é muito importante para nos identificar a força atual. O candle pode fechar de uma cor, por exemplo, esse candle fechou verde, um candle de alta, mas ele deixou uma sombra baixista, nos indicando força vendedora nessa região. Tanto que nos próximos minutos houve uma queda, uma pequena respiração do preço nessa região, uma região de resistência. A posição do corpo também é muito importante. Se vai ser um candle de força, se vai ser um candle doji. Aqui nós temos um candle de força, onde ele teve o preço de abertura no 116.243 e fechou no preço de 116.625. Ele teve uma movimentação de alta, quase não deixou máxima nem mínima no preço, pavio muito pequeno, sombra muito pequena, a sombra pequena comparado ao corpo do candle. Perceba que quase não existiu sombra nesse candle. Mas já no candle anterior, ele nos demonstrou aqui um candle sem cor, onde ele teve o seu preço de abertura e fechamento no mesmo preço. Ele não foi nem um candle de alta, nem um candle de baixa. Então, perceba que esse candle ele praticamente não teve corpo. Quando identificamos esse tipo de padrão de candle no gráfico, significa candle de indecisão de preço. O mercado está indeciso se ele vai ser um movimento de alta ou um movimento de baixa. Já esse candle, o corpo bem pequeno, com uma sombra altista, nos indicando força compradora. Então, as 4 informações mais importantes de um candle é o tamanho da sombra, se a sombra é uma sombra altista ou baixista, posição do corpo e o tamanho do corpo. E é através dos candlesticks que nós conseguimos interpretar o gráfico e tomar a nossa decisão de comprar ou vender o ativo baseado na movimentação do preço atual, ou seja, price action. É através do price action, da análise técnica, que nós conseguimos definir esses pontos de comprar ou vender o ativo. Nós temos vários conceitos referentes à análise técnica e price action. Um dos conceitos mais importantes é o conceito de suporte e resistência, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Não percam o próximo vídeo, ative o sininho para que você não perca nenhuma notificação dos próximos vídeos que estão por vir, para que você consiga sair dessa série com tudo que você precisa para iniciar suas operações de forma correta no mercado. Se você já gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta e vamos pro take juntos.